Meus amigos da Página 2, muito bom dia, que alegria estar com vocês. Olha, nós hoje temos um assunto muito interessante, muito sério, tem muita responsabilidade o tema que nós vamos abordar aqui na Página 2, no programa Carlos Henrique deste sábado. Nós vamos falar sobre o que representa o município ter assessoramento de pessoas que captam recursos. Muitos municípios, às vezes sem estrutura funcional, sem estrutura mesmo, sem logística nenhuma, poucos habitantes, poucas arrecadações, acabam parando no primeiro obstáculo. E aí surgem pessoas, surgem assessoramentos, surgem lobistas, muitas vezes, que podem encaminhar abertura de portas e janelas e estabelecer uma nova expectativa para esses municípios que precisam, muitas vezes, de recursos para executar obras de importância para a sua comunidade. E hoje eu convidei a Marise Heining, Marise, que é filha de um ex-prefeito de Gaspar, o senhor Evarício Spengler, vai participar com a gente desse debate porque ela se torna, há uns 15 anos aproximadamente, um desses profissionais que trabalha no assessoramento de municípios, de associações e que, de uma certa forma, abre portas, encaminha projetos, vê onde estão os dinheiros públicos para aplicar nas cidades. E eu acho esse um papo muito interessante, que diz respeito a todos nós. Nós vamos saber detalhes muito importantes, as minúcias dessas pessoas que trabalham nos corredores, que trabalham debruçadas sobre projetos, sobre que recursos os governos do Estado e Federal têm para os municípios, principalmente o Ministério de Planejamento, entre outros, mas principalmente eles, porque esse profissional acaba sendo um elo importante entre o município e o dinheiro, que existe muitas vezes e muitos prefeitos às vezes nem sabem que eles estão disponíveis. Esse é o papo. Assunto bem importante, eu estava há muito tempo já querendo trazer a Marise para cá e hoje ela vai ser a minha entrevistada daqui a pouquinho, tá certo? Logo em 2 minutos a gente volta para viabilizar então essa entrevista com a Marise Heining, da família Spengler de Gaspar, bastante conhecida no Vale do Itajaí. Borck, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Cicobi Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando então. Eu tenho uma entrevista muito interessante aqui na Página 2 hoje, com a Marise Heining. Ela é conhecida como captadora de recursos públicos. Alguns qualificam isso como uma função de lobista, mas já vamos falar a respeito disso também. A Marise Terezinha Heining é captadora de recursos públicos para associações, e ela faz isso hoje para a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, ANVI, para as prefeituras, algumas cidades. Sua formação é pedagoga, mestre em educação, filha do ex-prefeito Evarício Spengler de Gaspar, que com uma idade bastante avançada ainda está bastante lúcido, ainda integra a banda São Pedro de Gaspar, uma figura que o Vale do Itajaí conhece muito bem e respeita, e há 15 anos aproximadamente executa esse tipo de trabalho e nos últimos 10 anos assessora Timbó, onde nós nos conhecemos na verdade. Você sabe que a Página 2 tem a sua sede aqui no município de Timbó, no Vale do Itajaí, e a Marise tem tido uma função bastante importante nos últimos 10 anos para os governos municipais. Para você ter uma ideia, só no governo do prefeito, agora deputado Laércio Schuster, foram captados quase 100 milhões de reais, um trabalho minucioso de pesquisa, de garimpagem de recursos, que é a função que ela tem. Marise, muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui à Página 2, eu tenho um prazer enorme conversar contigo. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer imenso poder estar aqui, contar um pouco para a população, para os ouvintes, o que realmente
é essa função, aonde estão escondidos os programas para que a gente possa fazer os cadastros e trazer recursos para a compra de equipamentos. E ficam escondidos mesmo, ficam né? escondidos, bem escondidos. Algumas secretarias de Estado, por exemplo, de Santa Catarina, não abrem programas voluntários, que nós chamamos. Só a extinta Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, através dos seus fundos, é que abria. Então a gente ficava pesquisando, monitorando. Não havia tanta transparência, quando isso assim realmente estaria disponível. E já os ministérios, então, com recurso do Orçamento Geral da União, todos os ministérios obrigatoriamente abrem programas voluntários. Então é um trabalho diário de garimpagem para ver o que é que está aberto e até quando vai estar disponível para que o cadastramento seja realizado. Você se incomoda de ser chamada de lobista? Como esse termo lobista apareceu na minha vida já quase aos 60 anos, e ele veio de uma maneira provavelmente errônea. Deturpada, digamos assim? É, porque o papel do lobista, o lobista que faz, abre as portas, mostra onde realmente as coisas estão, destrava a documentação que é encaminhada, mas ela acaba ficando tempo na escrivaninha e o protocolo está lá, a data do protocolo está lá, mas as coisas não andam. Esse é o lobista do bem. Então, eu nunca fui chamada porque o meu trabalho é estritamente burocrático. Então ele é... Mas você exerce uma função nesses termos, né? É possível, sim, com porque, certeza. Como você disse, o lobista é a pessoa que pratica lobby político, ou seja, manipula as negociações nas instâncias dos poderes da esfera pública para, no caso, e aí é o lado ruim, benefício próprio de seus aliados. Mas tem um lado em que o lobista aparece com um comportamento saudável. O lobby se apresenta como uma importante ferramenta para garantir os direitos civis e políticos de determinados grupos sociais, no caso, prefeituras, municípios. Você faz parte dessa segunda leva, né? Isso mesmo. O nosso trabalho eu costumo falar que eu tenho uma segunda pele que se chama bandeira do município. Então, tudo aquilo que a gente faz para que o recurso chegue, para que ganhemos a autorização para licitar uma obra, a compra de um equipamento, material de custeio, no caso, normalmente para a área da saúde. Quando tudo isso está pronto, aquela segunda pele parece que ela se renova. Entendi. Então é uma alegria imensa ver a obra sair do papel, ver o equipamento chegando no município. Fruto dessa garimpagem que é feita. Tudo, e dessa garimpagem do lado bom, realmente, do lobismo. Certo. Porque tudo que a gente não faz, a gente não sabe quem participa das licitações, quem ganha as licitações, isso não nos interessa. Interessa sim que uma empresa boa vença as nossas licitações, especialmente de macroobras. Entendi. Me explica um pouquinho da tua função. E para quem você trabalha, Marise? Como foi dito anteriormente, 10 anos aqui no município de Timbó. Certo. Durante esses 10 anos, no 6º ano, no 5º ano, na verdade, eu comecei a prestar serviços, e isso não foi citado, para a Associação do Nordeste, dos municípios do Nordeste Catarinense, Sim. que é a Amunesc. Amunesc. Lá a gente tem 9 municípios, Certo. entre eles Joinville, um município muito grande, São Francisco do Sul, São Bento do Sul, Garuva, Itapoá. Então o Porto de Itapoá surgiu durante esse período. Então eu estou agora entrando no 7º ano de assessoria Para a Amunesc. Para a Amunesc. Fora e o a Amunesc? 3º ano prestando assessoria para a ANVI, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, onde somos 14 municípios. E desses 14, Timbó é um deles. Tá. Especificamente os municípios... Fora isso, eu ainda presto assessoria exclusiva para o município de Brusque. Então é um trabalho bastante consistente, né? Bastante intenso. Uma modalidade diferente daquela que eu exercia nos primeiros
8 anos no município de Timbó, onde eu tive a oportunidade de incluir, então, mais alguns municípios. Certo. Esse trabalho, então, como você falou, consiste em pesquisar. Você procura hoje, pela internet, conhecer aonde estão os recursos, as necessidades dos municípios. Como é que é o teu dia a dia? Tem 2 anos que a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, implantou uma plataforma chamada Êxitos e ela diariamente disponibiliza o que está aberto em todas as fontes de recursos, seja ela do Orçamento Geral da União, seja de operação de crédito. Então isso facilitou bastante o trabalho de garimpagem, porque ali a gente consegue ter um perfil já garimpado, se essa é a palavra que pode ser usada, dos programas que estão abertos. Mesmo assim, isso é feito diariamente, mas eu costumo dizer que o grande captador de recursos no município é o chefe do Poder Executivo, é o prefeito. Porém, os recursos de emenda parlamentar é totalmente eles que são os nossos grandes heróis. Porém, toda emenda parlamentar que faz parte do Orçamento Geral da União, conhecida como Fundo Perdido, se não tiver um trabalho burocrático de excelência, morre. Não se consegue ainda existe a aprovação. Essa ferramenta chamada Recursos a Fundo Perdido, ainda existe? Esse nome é um nome que sempre existiu. Então todas as emendas parlamentares, elas são rigorosamente hoje, desde 1º de janeiro de 2009, elas são em plataforma online e rigorosamente analisadas, tanto a parte documental, já desde a instituição, desde o ente federado, até a aprovação final do projeto, se for uma obra, do projeto executivo. Se for a compra de um equipamento, por exemplo, uma retroescavadeira, tem análise também de como é que você descreveu a sua retroescavadeira e o Ministério normalmente da Agricultura ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que são de onde vem fonte de recursos para a compra desse tipo de equipamento, eles são extremamente rigorosos e depois, quando você vai licitar esse equipamento, ele tem que fechar com aquela descrição que estava no projeto, no cadastramento da tua solicitação. Então, o nosso trabalho vai além do prefeito conseguir as emendas, porque toda essa burocracia bem feita agiliza, diminui tempo, prazo, e a comunidade naturalmente acaba sendo contemplada em tempos recordes. Agora, Marisa, é uma coisa bastante interessante, né? Não adianta você ter disponibilidade de orçamento do governo estadual, federal, estão lá os recursos, se você não tem um município com capacidade de investir, né? Isso é fundamental? Fundamental. Municípios com orçamento pequeno encontram dificuldade na contrapartida financeira. Todas as emendas parlamentares, para municípios, por exemplo, com até 50 mil habitantes, onde Timbó se inclui, e os municípios aqui do nosso entorno, na sua maioria, excluindo Indaial, obrigatoriamente tem que ter uma contrapartida mínima de 0,1% e a máxima de 4%. Então veja bem, isso com recursos da União. Parece muito pouco, porém tem municípios que encontram dificuldade de ir adiante com a sua emenda porque não tem recurso disponível para a contrapartida. Se for do Estado, a contrapartida é extremamente alta, é de acordo com o IDH, quer dizer, que vai de 15% a 30%. Timbó, se ganhar 1 milhão do governo do Estado, isso vai representar 70% do valor de investimento. Obrigatoriamente, o município tem que colocar 420 mil reais para poder usar 1 milhão. Nossa. Então,
poucos municípios assim, conseguem, né, essa contrapartida tão onerosa como essa que o Estado te obriga, né? Então 1 milhão é a fundo perdido, mas para você usar 1 milhão, você tem que ter 420 mil. Dificulta para a maioria dos municípios. Para a maioria. Os municípios hoje, todos, a gente nota, correm atrás do prejuízo, seus cofres meio que esvaziados, e eles ficam sem essa contrapartida. Há um comprometimento muito grande com a folha de pagamento, né? Sobra pouco dinheiro para aplicar nisso, né? A maioria deve ter dificuldades, né, Maria? Essa parte contábil a gente acaba acompanhando um pouco à distância, mas os próprios meios de comunicação não cansam de mostrar que os municípios hoje, sem esse recurso de transferência voluntária, de operação de crédito, naturalmente quando o município tem capacidade de endividamento, e se eu puder falar de Timbó, Timbó é praticamente... tem 100% de capacidade de endividamento. 100%. Ele não deve nada. Ele tem uma minoria. Então, nós em Timbó temos a operação de crédito que foi feita, todas as obras do Parque Araponguinhas, que a gente fala assim, agora fechando com as rotatórias. A ponte da Dona Clara foi feita 100% com recurso do município, né? E então é essa dívida que o município de Timbó, digamos, tem. Isso é zero praticamente. Então, o município que consegue fazer, que faz obra, só consegue com esse tipo de recurso, ou recurso das emendas parlamentares, ou das operações de crédito, porque o orçamento do município acaba ficando para manutenção e para a folha de pagamento. Esse então, é um grande problema dos gestores municipais. Município que consegue fazer a manutenção de todas as suas unidades de saúde e garantir remédio, garantir tudo que uma unidade de saúde necessita, que consegue fazer manutenção de todas as suas unidades escolares, que consegue fazer manutenção em seus parques, em suas pavimentações e as pinturas que são constantes. Esse município está muito feliz, ele consegue fazer tudo isso, porque isso sim é com recurso do orçamento do município. A gente sabe que todo mundo reclama da falta de recurso, o governo do estado, o governo federal, a gente sabe que há problemas, mas tem recursos, esses recursos existem, estão disponíveis. Como é que acontece essa matemática que às vezes é estranha, não tem dinheiro, mas aí consegue, como é que é isso? O recurso, ele existe, e o que não existe muitas vezes são profissionais aí sim, que conseguem unir tudo aquilo que é exigido para que um convênio seja assinado. A documentação, por exemplo. Se for um parque, uma obra verdadeiramente, tem municípios que infelizmente tem no seu quadro a engenharia que não é produtiva ou não tem isso no seu quadro porque o município é extremamente pequeno, ele não consegue, não tem orçamento para isso. Então ele licita uma empresa, um engenheiro que vai fazer o projeto executivo. Então esses projetos, quando eles vão para o Ministério aprovar a tua pavimentação, e a grande maioria dos ministérios tem a Caixa Econômica, que tem uma gerência de governo que analisa os teus projetos. Então, quando a gente fala, está na Caixa Econômica, na verdade, em Santa Catarina, são 5 gerências de governo. Blumenau é uma delas. Tem uma gerência de governo lá? Lá em Blumenau. E essa gerência de governo, ela acompanha os municípios da superintendência da Caixa de Blumenau, que são 54. Então, Timbó e todos os nossos municípios do entorno, do Vale do Itajaí como um todo, levam todos os seus documentos para a gerência de governo de Blumenau. E a análise lá acontece pela engenharia de lá, e o município normalmente é diligenciado porque jamais um projeto e uma planilha orçamentária e um memorial descritivo chega redondinho. Imagina. Então eles discordam com alguma coisa do projeto, volta, o município responde essa diligência, e aí que a função de ter uma equipe unida, porque um captador de recursos não faz nada sozinho. Entendi. Ele tem que ser o porta-voz para conseguir
tudo com a sua equipe. Por exemplo, se nós formos fazer uma unidade de saúde, como o Timbó construiu nova no Imigrantes, no Padre Martinho e no bairro dos Estados. O primeiro documento que tem que seguir é que você é dono daquele terreno, porque jamais a União vai te passar recursos para te fazer uma obra num terreno que não seja seu, né? Então a gente precisa do patrimônio, precisa da contabilidade que vai te passar a rubrica orçamentária específica e de toda a equipe técnica de engenharia, de arquitetura que tem no teu município. Pelo que eu entendo, então, há que se ter um município organizado na sua estrutura funcional. As prefeituras têm que largar mão de amadorismo. O amadorismo morreu desde 1º de janeiro de 2009, quando nada mais era em papel. Olha só. Então, a partir do momento que o Ministério do Planejamento, em 2007, ele criou o sistema eletrônico, ele normatizou em maio de 2008 e ele começou a funcionar em 1º de janeiro de 2009. Então, nada mais é no papel. Isso foi bom? Ótimo. Por quê? Porque ele padronizou. Quando era só no papel, e eu trabalhei no tempo do papel, o Ministério do Esporte pedia certos documentos, o Ministério do Turismo outros, o Ministério da Integração Nacional outros. E com a criação do SICONV, do sistema então de convênios, a padronização facilitou muito e deu transparência. Qualquer um acessa com o CNPJ do município todos os convênios que o município tem. Muito bom. Olha só, o assunto hoje é para que a gente possa entender um pouco mais essa dinâmica de captação de recursos, porque um município consegue, outros não conseguem. A Marise Heineck está explicando aqui para a gente detalhes a respeito da função que ela exerce como captadora de recursos e a importância que tem esse profissional hoje nessa interligação, né, fazendo esse meio campo entre prefeituras de cidades pequenas, médias, como é o caso aqui da nossa Timbó, e o governo do estado ou o governo central, como acontece na maioria das vezes. Vamos fazer um intervalo, eu já volto com essa entrevista bem bacana, bem interessante, muito séria, para que você possa entender toda essa dinâmica de como se capta recursos ou não se consegue. Meus amigos, a gente está vivendo em Timbó um momento muito especial que é todo essa expectativa dos 150 anos. Agora em 2019, e o dia é 12 de outubro, a gente está vivendo os 150 anos de Timbó. Vários eventos estão sendo organizados na área de exposição, de feiras, na área de cultura, na área do esporte. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente queria chamar a sua atenção para visitar o município e participar de todos esses eventos. E você que ainda não se inteirou de toda essa programação, busque informações nas secretarias específicas da Prefeitura para que você possa também colocar a sua empresa, possa interagir como cidadão e participar dessa festa, porque em 2019 é a festa dos 150 anos do município de Timbó, um município para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Cicobi Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Vamos lá, continuando com a nossa entrevista, Marise Terezinha Heineck, que é captadora de recursos para algumas entidades
como prefeituras e associações de municípios, ela tem sido a nossa entrevistada de hoje, ela é a nossa entrevistada de hoje. Estamos fazendo uma locação aqui na varanda do prédio da PG2, aqui na rua Rui Barbosa, em Timbó. O cenário aí de vez em quando aparece o Morro Araponguinhas de fundo e essa região bacana aqui do centro que dá em direção ao Padre Martin Stein. Bom, vamos adiante. Eu queria saber, Marisa, de um detalhe importante. Muitas vezes a opinião pública condena os prefeitos que viajam muito, que saem, estão em Florianópolis com frequência, Brasília também, com uma certa assiduidade. É certo o prefeito viajar ou está errado? O modelo colocado no nosso país, tendo Brasília como um centro, Florianópolis como outro centro, e os gabinetes dos deputados, que são portas-vozes, né, ou porta-voz do processo, precisam ser visitados. Naturalmente, há prefeitos que fazem isso com uma frequência um pouco exagerada, né? Os que eu acompanho, eu diria que tem 10% que exagera, mas 90% vai dentro de um padrão que eu acho muito normal. Precisa ser feito esse tipo de assédio? O prefeito tem autoridade, representa uma comunidade e ganha poder de barganha. Com certeza. E assim, cada prefeito, quando se candidata, quando ele é reeleito é diferente, mas quando ele se candidata, ele também não tem esse conhecimento tão grande de como funciona todos os órgãos públicos, os ministérios. Então, esses acessos nas secretarias dentro dos ministérios é muito positivo. Se eu puder dar um exemplo, em 2011, a partir da contagem de 2010, Timbó ficou entre os 25 municípios catarinenses que a população teve um crescimento maior do que a média nacional. Certo. Com isso, se formos falar no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, municípios com menos de 50 mil habitantes estavam fora do programa. Entendi. Entrou agora em 2017. Porém, como Timbó ficou entre esses 25, ele foi contemplado, ele podia construir 150, aliás, unidades habitacionais. Porém, o Ministério queria tudo na horizontal. E isso é impossível para um município com a topografia de Timbó, com a ausência, digamos, de terrenos, etc. e tal. E o Minha Casa Minha Vida, o município, então, cede o terreno. E nós lutamos por 1 ano e 2 meses para comprovar para o Ministério das Cidades que nós não tínhamos capacidade de fazer na horizontal e sim na vertical. O Ministério chegou a alterar a instrução normativa e permitiu, depois nós mostramos um book de 120 edificações do município, e quem fez isso foi o prefeito, onde? Dentro do Ministério das Cidades, com a Secretaria Nacional de Habitação. Então, hoje nós temos o Minha Casa Minha Vida edificado em Timbó, muito bonito por sinal. Na ocasião, Pomerode também recebeu isso, e Pomerode não chegou ao final, não construiu. Desistiu no meio do caminho. É importante o prefeito estar presente, né? Assediando, pressionando, é fundamental. E também é uma das tarefas minha no município de Timbó, embora eu não seja do gabinete, fazer essas agendas específicas com a secretária nacional, no caso de habitação, com o secretário nacional lá no Ministério da Integração Nacional. Isso também é uma função do captador de recursos. Porque durante esses últimos 10 anos, Timbó teve vários eventos climáticos de muito impacto, né? Muito, mas muito mesmo. Haja visto que desde da década de 1950 que os rios dos Cedros e Benedito não se uniram, juntavam, e nesse período eles se uniram, né? Pois é. Então, a ida dos prefeitos a Brasília varia também muito das agendas particulares de cada um, mas eles sempre vão e isso beneficia. E a representatividade política? Por exemplo, Timbó passou 40 anos sem um deputado estadual. Agora, recentemente, elege o ex-prefeito Laércio Schuster Júnior para essa função. Que peso tem isso? Eu estou bem ansiosa como gestora, porque quando nós falamos da captação de recursos, existe uma nomenclatura que a partir do momento em que a Caixa Econômica passou a ser mandatária dos ministérios,
ela criou um cargo, ou ela criou o gestor municipal de convênios. Então, todos os municípios têm essa pessoa, alguns pequenos, o próprio secretário de Administração e Finanças também ocupa o cargo de gestor de convênios. No caso, em Timbó, como gestora de convênios, eu estou bem ansiosa com o nosso ex-prefeito, que para mim é o eterno prefeito, com ele eu trabalhei 8 anos. Como é que vai ser a vinda de recursos para Timbó e região? Mas você acredita que ele abra muitas portas nesse sentido? Com certeza. Até porque não é só um deputado, ele ocupa a primeira secretaria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que é uma função importantíssima, né? E até então, é o que sempre é falado, a gente dependia daqueles que aqui vinham buscar bastante votos. Naturalmente, eles não podiam virar as costas com verbas, com recursos para o nosso município. Entendi. Porém, no município de origem de cada um desses que aqui vinham buscar votos, os recursos eram muito mais, muito maiores, né? Então, como gestora de convênios, eu estou bem ansiosa, inclusive por ser assessora na Associação de Municípios, aí eu tenho um olhar para todos os demais, e sei que o nosso deputado estadual tem também a obrigação, porque são só 40 deputados para 295 municípios, naturalmente ele tem compromissos com toda a região. Olha só, alguns novos gestores agora, os prefeitos, governadores, principalmente, vou refazer, governadores e o presidente da República, eles chegam agora ao poder, né? E há muita orientação no sentido de que, olha, tranquem as torneiras, fechem as torneiras, não é hora de liberar nada. Vocês têm essa dificuldade? Agora é um momento ruim, é uma entre-safra, digamos assim? Sim, a cada 2 anos a gente tem momentos difíceis. Por quê? Porque o Brasil tem eleições, um ano sim, um ano não, né? Então, quando a troca é do governador e do presidente, eles, mesmo que sejam reeleitos, eles suspendem por um bom período e os recursos começam a voltar, mesmo aqueles obrigatórios, porque o convênio está assinado, a obra está andando, mas eles começam a vir lá para abril, maio. Inclusive, no governo do estado, em 2018, muito recurso ficou para ser liberado. Timbó, felizmente, não tinha nada a ser liberado. Também poucos convênios foram feitos com o governo do estado em 2018. Timbó teve só recurso para o Olesc, porque realmente ele sediou juntamente com o Indaial. Uma competição esportiva, né? Isso é do calendário do estado, não tinha nem como o estado não participar financeiramente do evento. Então, para Timbó, o estado não deve nada de recurso de transferência voluntária, mas o governador já passou por decreto que todos os recursos serão só no segundo semestre, daqueles convênios de 2018. Vocês conseguiram no final do ano passado atingir as metas, ou seja, os convênios que estavam encaminhados, as expectativas foram concretizadas? Sim, todos os convênios do município de Timbó, o recurso foi liberado a tempo, com exceção de um trator, que é uma emenda do Ministério da Agricultura. Mas os pedidos maiores foram conseguidos? Com exceção desse, que ainda a licitação está aprovada, porém o equipamento só pode ser entregue pelo vencedor da licitação quando o recurso estiver na conta do convênio. Então esse ainda não está. Timbó agora está com obras na cidade, a pavimentação asfáltica, e está diante da expectativa de pavimentar um acesso importante à BR-470. Esses recursos foram garantidos, não? Com certeza. Os recursos desses recapeamentos agora, iniciando pela Rua Bolívia, já pronto da Rua 7, vem Aristiliano, Nereu, todos esses recursos já estão garantidos, os convênios, os projetos foram aprovados. Esses são recursos do Badesc. E da Rua Pomerode, que dá acesso por um outro anel, da continuidade do tão sonhado anel do município de Timbó. Então, a parte 1
Agora com as rotatórias fica finalmente entregue para poder fazer uso da ponte e receber todo o trânsito. A gente chama de acesso sul e há um acesso mais ao norte. Exatamente. Então, está garantido. O município de Timbó ficou entre os 100 primeiros municípios do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Com capacidade de... Com capacidade de endividamento e projeto aprovado. Então, logo deve ser autorizado pelo Ministério das Cidades a licitação dessa obra. Então, porque o município precisa aguardar, ele é solicitado documentos, ele envia e quando tudo finaliza, o órgão concedente autoriza então o lançamento do edital da licitação, não é o dia que o município quer. Marise, o município de Timbó há muito tempo, e aí mais uma vez reside esse problema de ser um município pequeno. Temos aí 43, 44 mil pessoas, habitantes, e a gente sabe que o governo encaixa abaixo de 50 mil, coloca os municípios num outro padrão de observação e atendimento. Nós temos uma demanda que está represada há muito tempo, que é o saneamento básico, apesar de os projetos já estarem em Brasília encaminhados. Você não vê saída para isso? É o fato de ainda não ter 50 mil que atravanca essa liberação, não? Essa liberação é o fato do país como um todo, né? O município de Timbó, desde 2010, luta exaustivamente, fez todos os documentos exigidos como pré-requisitos, a exemplo do Plano Municipal de Saneamento Básico, tem o seu projeto dividido em 3 grandes etapas. A primeira etapa foi apresentada para a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e a Fundação Nacional de Saúde é quem trabalha com municípios com menos de 50 mil habitantes, mas o orçamento da FUNASA é minúsculo. E as obras de saneamento são maiúsculas. Muito caras, né? Muito caras. Então Timbó dividiu, de acordo com todas as bacias hidrográficas, as suas obras em 3 grandes etapas. A primeira etapa levava para o local onde ficarão as estações de tratamento. Elas são modulares, então as estações são bastante caras também. E eu volto a dizer, com recurso do município é impossível. E por nós termos menos de 50 mil habitantes, e 90% ou mais de 90% dos municípios brasileiros não têm 50 mil habitantes, a FUNASA não dá conta de atender nem 10, com o orçamento que ela tem. Então é uma luta que tem que continuar. Constante. Eu vou fazer mais um intervalo. Eu estou entrevistando aqui a Marise Terezinha Klug. A Marise, ela é captadora de recursos. Eu achei importante nós ouvirmos um pouco mais desse trabalho executado. É uma espécie de lobby, né? O bom lobby em favor de uma região, de uma cidade, de um estado, de uma associação. Essas pessoas então têm os contatos com Brasília, com Florianópolis, abrem portas, conseguem inserir o nome e o projeto do município onde o que representam, e essa é uma função das mais importantes. Por isso eu estou ouvindo essa captadora de recursos nessa programação especial desse sábado do programa Carlos Henrique aqui na PG2. Vamos ao intervalo, eu já volto com a sequência dessa entrevista. Queria chamar a sua atenção para a importância de ser cidadão. Cidadania é algo muito importante e fundamental. Todos nós devemos ter esse comportamento, e não são nas grandes coisas, não. Pequenas coisas nos tornam diferentes. Quero fazer aqui um apelo em nome do SAMAI para que você continue a separar o lixo. Pense nessa possibilidade, o cuidado de não jogar o lixo nos nossos rios ou próximos a eles, porque isso vai acabar, de certa forma, trazendo transtornos para todos. Então, haja com esse tipo de comportamento, ou seja, pensando em cidadania, no seu gesto faz a diferença, haja dessa forma. Um lembrete do SAMAI. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa.
Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Vamos lá, estou retornando então à última parte dessa entrevista, bastante importante, um assunto sério, né? Que envolve a pretensão dos prefeitos, dos seus municípios, em obter recursos para fomentar as obras que são tão necessárias e cobradas pela população. Eu estou entrevistando a Marise Terezinha Heine, ela que está com a gente aqui na condição de captadora de recursos, trabalha não só para a Prefeitura de Timbó, Brusque, ela já citou, municípios da Amunesc, a Associação dos Municípios de uma parte ligada ao Norte e Nordeste de Santa Catarina, e também a ANVI, a Associação dos Municípios Médio e Vale do Itajaí. E também da sua assessoria, a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios. Que trabalho é esse realizado lá? Porque eu queria te perguntar, na verdade, o seguinte, quando tem pequenos municípios, sem a estrutura que tem, por exemplo, Timbó e outras cidades, não tem condições de contratar especialistas, não tem no seu time, no seu corpo de funcionários, um engenheiro muitas vezes, né? E que trabalho vocês conseguem fazer através de uma FECAM, por exemplo? Aumenta o poder de barganha de vocês como captadores, Marise? Por isso que eu queria citar, como Santa Catarina está sendo olhado através desse trabalho pelo Brasil. Nós vamos na Confederação Nacional dar aulas para eles, eu já fui. Sério? É. Que bom isso. E aí, se você vê dentro da rede Siconv os gráficos, Santa Catarina está sempre ocupando o primeiro lugar por causa desse trabalho. Pela organização. O que foi feito, afinal de contas, para construir essa... Foi essa criação. A FECAM não tinha esse braço da captação de recursos. Então ela deu o nome de escritório de projetos, que eu acho um nome meio feio, né? Mas ela deu esse nome em 2014 e a partir daí todas as associações de municípios começaram a contratar um assessor e a criar os colegiados de gestores municipais de convênios. Então, nós temos no grupo, e o WhatsApp é uma loucura, né? Então, a FECAM, nós temos um grupo no WhatsApp da FECAM, então saiu agora uma portaria, daqui 5 minutos eu já tenho ela. Olha só. E eu já replico para os meus 23 municípios. Olha só que interessante isso. E os meus outros colegas replicam para o deles, da Granfoles, da Ampla Norte, da MURC, da ANREC, todo mundo. E a gente se conhece, uma loucura. Então, agora quando eu fui para a Europa, para teres uma ideia, a Luísa, ela faz o que eu faço na ANVI, na Amurel, que é Tubarão sede e é a região de Laguna. Então eu incluí ela nos meus 2 grupos de WhatsApp, tanto da Amunesc como da ANVI, para que ela passasse para eles, porque eu não podia ficar Você vai replicando nisso, então? Tudo, eles sabem em tempo real, tudo. E isso deu uma velocidade e um comprometimento. E daí você, por exemplo, Rodeio Christian, que era secretário, ficou 6 anos e foi fazer uma viagem ao mundo de 3 anos. Não sei se tu conheceste ele e sabes disso, conheço. Né? Eu acho que é isso, né, que ele passou. Então ele começou a passar tudo para o André, que é um guri novo, mas o André cru ainda. Então eu recebo o André na ANVI, Paulinho leva ele. Sim. Paulinho vai fazer alguma coisa, deixa ele lá na ANVI nos dias que eu estou lá, segundas e quintas eu sempre vou, e eu vou fazendo tudo com o André, para que não rodeie, que vá para frente, que dê conta, porque as prestações de conta são muito complexas. Certo. E isso a gente não falou, nem precisa falar, mas no caso de Timbó, não é só captar, você tem a responsabilidade de prestar conta. Até a aprovação da prestação de contas. Entendi. Toda a logística. Tudo isso é montado. Tudo. É trabalho de vocês. Tudo. Vamos falar então, a gente está encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, a expectativa desse ano. O que nós temos assim de macroprojetos já, por exemplo, sendo formatados, sendo trabalhados
O que a região, ou Timbó especificamente, pode sonhar esse ano? O Timbó realmente é essa grande obra do programa Avançar Cidades, certo. né? E na Anvi, 9 dos 14 municípios também enviaram cartas consultas. Indaial também já está nesse patamar de Timbó e Brusque também. Então nós estamos aguardando os outros 6 municípios a terem suas aprovações para poder fazer essas macro-obras com esse recurso. Os municípios com até 20 mil habitantes podiam pleitear 5 milhões. Municípios com o número de habitantes de Timbó, 15 milhões. Municípios com o número de habitantes de Indaial, 20 e de Brusque, 30. Então é assim Sabe? Que se então, destina os recursos. A nossa expectativa real está nisso aí, porque a parte das emendas parlamentares, para nós, ainda quem vai destinar as emendas é a turma que saiu no dia 31 de janeiro. Entendi, são as emendas passadas. Porque é referente ao exercício de 2018. Então, a bancada nova só vai poder destinar emendas para 2020. Entendi. E quando eles saírem, eles destinam para o ano seguinte. Então, assim, como a gente renovou praticamente 100%, estou bem ansiosa também, porque o número de emendas parlamentares caiu muito em 2014, 15, não para Timbó, para todo mundo. Em 2016, 2017 e 2018 aumentou um pouco. Para teres uma ideia, Benedito Novo não tinha emenda 13, 14, 15, 16. 17 teve uma, 18 teve 3. Olha, a gente está encaminhando para o encerramento dessa entrevista. Eu hoje tive o prazer de receber aqui na página 2 a Marise Terezinha Heine, captadora de recursos públicos para associações e prefeituras, como ela se apresentou aqui, para saber exatamente como é que funciona todo esse trabalho de levantamento de dados, para você formatar um projeto consistente, levar ao setor competente do governo do estado, do governo central e resolver o que a comunidade quer, liberar recursos para ver as suas obras em andamento. É o caso aqui agora de Timbó, por exemplo, que está vivendo um programa, esse Avança Cidades, com pavimentação de uma área bastante importante na área central. E o que vai resultar disso, e aqui eu quero chamar a sua atenção, é que Timbó vai ter uma cidade, é a capital brasileira do cicloturismo, onde todas as ciclovias vão estar interligadas com todos os lados do município. Quer o Distrito Industrial, agora com a ligação pela Rua Bolívia, quer outros bairros, haverá a interligação de toda essa área, com ciclovias. Então, uma cidade que se moderniza, uma cidade que avança e por isso tem também o título de capital brasileira do cicloturismo, porque aqui emana esse roteiro, daqui sai esse roteiro para essa região toda. Nós estamos contemplando aqui os fundos, a parte mais alta da Serra do Mar. É por aí que os ciclistas do Brasil inteiro vêm pedalar e por isso Timbó é uma referência. Meus amigos, um grande abraço, um bom final de semana. Fiquei muito feliz em poder receber a Marise. Marise, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme conhecer um pouco da tua capacidade, do teu talento colocado à disposição dos municípios nessa captação de recursos tão fundamentais. Obrigado, Marise. Eu é que agradeço. Esse trabalho é um trabalho que na própria prefeitura, no teu próprio ambiente de trabalho, as pessoas acabam não sabendo exatamente o que você faz. Aos poucos, por exemplo, com 10 anos de Timbó, eu diria que hoje na prefeitura de Timbó, as pessoas sabem, reconhecem e aplaudem. Isso é muito gratificante, porque é um trabalho às escondidas, de formiguinha, muitas vezes um trabalho que obriga o colega a te entregar documentos, porque você acaba sendo a líder de todo o processo e você necessita de todos os seus colegas. Então, é um trabalho que tem que ter calma. Parceria, né? E tem que, a calma que eu falo é para que todos esses documentos cheguem nas suas mãos, Entendi. Para que as coisas possam fluir, andar. Então, eu agradeço imensamente poder passar um pouco daquilo que é os meus dias nesses quase últimos 15 anos. Muito bom.
Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui à Página 2. Olha, meus amigos, esse foi o tema de hoje. Cada sábado um tema diferente. Eu agora também estou na programação diária a partir das 8 horas da manhã, sempre trazendo na forma de debate um assunto palpitante com toda certeza. Tenham todos então um bom final de semana. Até o sábado que vem. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.